Olá, queridos alunos e alunas. Hoje nós vamos ter uma aula sobre gênero textual notícia e também sobre fake news. Gênero textual notícia. Vamos iniciar com as características da notícia. Que características tem esse texto? Uma notícia. É um texto que tem uma linguagem informativa, ou seja, ele foi escrito para informar algo. Relata fatos recentes, isso é importante. A notícia é fato recente e ou de interesse do público em geral. Informa com exatidão, com precisão, com data, com quem foi, como foi, onde foi. É uma informação neutra, ou seja, quem escreve não deve dar sua opinião ou se posicionar diante de algum fato, e deve ser de uma fonte confiável. Sempre inicia com uma manchete bem objetiva, que já dá uma dica sobre o que vai ser a notícia. E usa sempre o verbo no presente. A data da publicação deve ser recente. Uma notícia deve ficar em torno, no máximo, de uma semana. Agora que você já compreendeu o que vem a ser uma notícia, vamos conhecer a estrutura desse gênero textual. Estrutura e elementos do gênero textual notícia. Primeiro vem a manchete, que é o título do texto, o título principal. Geralmente, a manchete é escrita com letras maiores, chamativas, para chamar atenção. Tem o objetivo de chamar a atenção do leitor. O título complementar, também conhecido como olho da notícia, ele é um complemento, como já está dizendo, da manchete, do título principal, detalhando mais ainda as informações para tornar a notícia mais atrativa. O lead, que vem do inglês lead, se lê assim em português, corresponde ao primeiro parágrafo e normalmente sintetiza, resume os traços peculiares condizentes do fato, procurando-se até aos traços básicos relacionados às seguintes indagações: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Corpo da notícia. O corpo da notícia é a notícia propriamente dita. Relaciona-se à informação propriamente dita, procedendo à exposição de uma forma mais detalhada no que se refere aos acontecimentos mencionados. Data da publicação deve indicar o dia, mês e ano em que a notícia foi veiculada. E a autoria, ou seja, o nome do autor ou da empresa jornalística que está divulgando isso. Às vezes vem com o nome do jornal, da revista ou do site, e vem também com o nome do repórter, quem escreveu, ou às vezes só o nome da empresa mesmo do site, ok? Vamos ler uma notícia para identificarmos esses elementos nela? Vamos lá? Essa é uma notícia recente. Seu auxílio emergencial continua em análise? Veja o que fazer. O Ministério da Cidadania informou que quem se cadastrou entre os dias 7 e 10 de abril e até agora não foi confirmado como elegível para receber auxílio emergencial pode retornar ao aplicativo da Caixa Econômica Federal. Redação Folha Vitória, 27 de abril de 2020, às 9h41. Atualizado 27 de abril de 2020, às 9h41. O auxílio emergencial do governo federal foi aprovado no início de abril e os cadastros começaram no dia 7 deste mês. No entanto, mais de 2 semanas depois, muitos beneficiários ainda não obtiveram a resposta definitiva da situação do cadastro, permanecendo no status em análise. Para estes casos, a orientação da Caixa Econômica Federal é que o aplicativo seja atualizado, pois o sistema passou por melhorias. Na segunda-feira, 20,
tivemos uma atualização do aplicativo para que ele se tornasse mais completo e trouxesse essa possibilidade de retorno da informação. Então, se alguém fez o cadastro até o dia 10 e não identificou a informação de aprovado ou não aprovado, recomendamos que atualize sua versão do aplicativo para que ele possa ter essa informação, disse o representante da Caixa, Denis Matias. Ou seja, vamos identificar agora as partes. Então, veja lá. Vamos passar um marca-texto aonde for a manchete. Qual é a manchete? O título principal dessa notícia. Seu auxílio emergencial continua em análise, veja o que fazer. Essa é a manchete. Agora vamos identificar em outra cor aquela partezinha que tem origem no nome inglês, chamada lead, né? Que corresponde a quê? A um detalhamento das informações. É como se fosse o primeiro parágrafo da notícia. Ela está aqui. Ela está aqui. Isso daqui é o lead, né? Que responde quem? O Ministério da Cidadania que está informando, né? Está informando o quê? Que quem se cadastrou no dia 7 e 10 de abril, né, e não foi confirmado, tem a possibilidade de receber, retomar ao site da Caixa, né? Ele já informa quem, onde, no site da Caixa, o que você tem que fazer, quando, nesta data que você fez, enfim. E por que tem que fazer? Para poder receber o auxílio emergencial. Uma outra coisa que é importante ter é a fonte. Onde está a fonte? A fonte está aqui. Ou seja, o autor dessa notícia é redação Folha Vitória. Não colocou o nome do repórter, mas é da redação Folha Vitória. Folha Vitória é o nome do jornal. E temos também a data, 27 de abril, está aqui. Outra parte da notícia. Que outra parte é importante? Ora, o corpo da notícia. O corpo da notícia é todo o texto narrativo que informa sobre o que a manchete, lá em cima, está dizendo. A manchete está dizendo que seu auxílio emergencial continua em análise, está perguntando. Então, veja o que fazer. Então, ela orienta aqui como fazer. Estou sentindo falta de uma parte que faltou? O subtítulo, ou título complementar, ou também chamado olho da manchete. Ele deveria entrar exatamente aqui, depois da manchete. Porém, não é obrigado a toda notícia ter, como também não é obrigado a toda notícia ter um lead, mas é obrigado a ter manchete, a ter a autoria, que é a fonte de onde veio, a data e o corpo da manchete, da notícia, ok? Vamos seguindo em frente. Roteiro para escrever uma notícia. O que? O fato, a oração, o enredo. Toda notícia deve ter o fato. O fato daquela notícia anterior foi o quê? Foi exatamente que tinha uma análise que não tinha sido aprovada e que o que orientava o que fazer. Esse era o fato. Quem estava dizendo isso? O Ministério da Cidadania. Como fazer? Você tem que atualizar o seu site do aplicativo da Caixa para poder, porque ele foi mudado, para poder entrar e acessar novamente se você estava em análise. Quando você tem que fazer? Depois do dia 10 de abril você já podia fazer. Onde? Lá no aplicativo. Por quê? Porque senão você não vai receber o auxílio emergencial, mesmo tendo direito. Por isso, o resultado é a consequência. Se você atualizar e fizer, você terá seu benefício. Se não, você não terá o seu auxílio. Então, tenha sempre esse roteiro em mãos quando for escrever uma notícia, ok?
Diferença entre notícia e fake news. Preste atenção agora nisso aqui. Diariamente, nos chegam milhares de informações por diferentes meios de comunicação. Ou é pela TV, ou é por redes sociais, ou pelo WhatsApp, etc. Muitas dessas informações se baseiam em mentiras, meias-verdades ou verdades incompletas. Esse tipo de informação é atualmente conhecida como fake news, termo em inglês que traduzido significa notícias falsas. Fake é falso. Esse tipo de notícia pode causar muitos danos à população, pois dissemina informações falsas, levando as pessoas a cometerem atos impróprios de acordo com as diferentes situações do cotidiano. Além de poder ser notícias de origem criminosas, com o intuito de cometer atos ilícitos, por isso, fiquem atentos. No próximo slide, vamos ver umas dicas para identificar e evitar a espalhar fake news. Como identificar uma fake news? Ora, primeiro, cheque a fonte da fonte, ou seja, você está vendo lá de onde veio e você vai ver que fonte é essa, da onde é que ela vem, que instituição é essa, que empresa é essa, que pessoa é essa. Se for notícias sobre preencher cadastro, cuidado, duvide. Utilize só site oficial da instituição. Se for a Caixa, o Banco do Brasil, eles não mandam recadinho por mensagem para atualizar aplicativo nem nada. Eles mandam pelo próprio site oficial deles. E se for de governo, é o próprio site oficial do governo, certo? Evite sites conhecidos por sensacionalismo, daquele sensacionalismo. Ganhe isso. Se você entrar nesse site e responder isso, ganhe aquilo. Você tem direito a isso. Ou então falando uma coisa absurda. Duvide. Leia a matéria completa. A gente tem mania de sair já compartilhando só pela manchete o título principal. Não veja só a chamada. Leia, porque quando a gente lê tudo, às vezes é bem longo, a gente vai ver que tem umas coisas meio esquisitas no meio. Então, não compartilhe. Preste atenção ao URL. O que é uma URL? É o endereço do site. Esse site é oficial? Site duvidoso, geralmente, eles imitam o site de uma empresa oficial. Coloca como revista Veja, ou coloca como site do governo, mas modifica algumas coisas. Então, você procure no Google o site oficial e veja se essa notícia está lá. Cheque outras notícias do mesmo site. Está falando sobre uma tal notícia? Vamos procurar essa notícia. Eu vou digitar lá no Google esse título aqui para ver se eu acho outras notícias. Então, tenha cuidado com isso. Confirme a confiabilidade do autor. Recebi pelo WhatsApp uma mensagem que isso é perigoso, que isso é duvidoso. Quem é que está falando? Que pessoa é essa? Que estudos ela tem? Que pesquisas ela desenvolveu? Ela é uma pessoa confiável? Porque às vezes não só precisa ser uma pessoa formada ou ter um título. Vamos ver o passado dessa pessoa, o que é que ela já fez? E se ela tem confiabilidade em estar falando o que diz, ok? Cheque por erros de formatação ou ortografia. Geralmente as fake news têm muito erro na arrumação do texto ou então erro de digitação e ortografia. Observem isso. Pesquise a notícia no Google. Coloque essa notícia no Google e veja se é fake news. Confira a data da publicação dos posts. Às vezes a gente lê uma coisa pensando que é atual e é uma coisa antiga que a pessoa está botando como se tivesse acontecido agora, não é? Utilize o Google Notícias. Você digita Google Notícias e lá dentro você entra com essa notícia que você leu para ver se é verdadeiro ou não. Se for notícia sobre saúde, confirme consultando o site Saúde Sem Fake News. É um site do Ministério da Saúde que criou Saúde Sem Fake News e ele responde a todas as mentiras, dizendo o que é mentira e o que é verdade, por pessoas realmente que têm propriedade em discutir isso aí. Bem, chegamos ao fim da nossa aula.
Releia quantas vezes seja necessário esses slides e bons estudos e até a próxima aula.